Especialidades Hospital São Lucas. E o programa Viver Mais de hoje está novamente aqui no Hospital São Lucas para falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas. Nós estamos aqui com o otorrino Francisco Polanski, que vai falar hoje sobre labirintite. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. E o que é labirintite? A labirintite, que é uma infecção dentro do labirinto, mas é uma doença extremamente grave e extremamente rara. Só que, por convenção, realmente, todo mundo chama qualquer tontura de labirintite. Agora, o que nós temos são várias doenças que acometem o labirinto. O labirinto são órgãos, nós temos 2 labirintos, um em cada lado da orelha, que cuida do equilíbrio. Né? Então, ele funciona mais ou menos como aquele prumo, né, que o construtor usa para ver se o muro está reto. Como ele tem um líquido dentro, cada vez que você mexe a cabeça de um lado para o outro, para frente e para trás, ele capta essa variação de líquido e manda para o cérebro para dizer a posição da tua cabeça. Só que tem várias doenças que acometem o labirinto que podem gerar o quê? O primeiro sintoma é vertigem. Não é tontura. A vertigem é uma sensação de movimento que não existe. Então o paciente que tem alguma doença do labirinto, ele vai sentir as coisas rodarem. Então ele sabe que ele está parado, o corpo dele sabe que ele está parado, mas o cérebro está recebendo uma informação errada. Então ele interpreta aquilo como uma alucinação de movimento. Sim. Então ele está parado, mas a sala está rodando, ou ele está rodando. Então esse é o primeiro sintoma, sintoma clássico de doença do labirinto. Muitas vezes pode vir acompanhado de zumbido, alguma dificuldade para caminhar, mas esses são sintomas clássicos. E muita coisa pode dar algum problema no labirinto. Excesso de cafeína, pressão alta, problemas de colesterol, ansiedade e algumas doenças específicas do labirinto, como a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma das mais comuns, a doença de Meniere, né? Então tudo isso pode gerar transtorno do labirinto. Então a labirintite não é uma doença. Nós temos várias doenças que podem acometer o labirinto que geram transtornos para o paciente. E qual seria o tratamento, doutor? Primeira coisa, como eu falei, tem muita coisa que gera o problema, você tem que identificar o que está causando. Se é excesso de cafeína, diminuir a cafeína. Se é estresse, tratar essa ansiedade do paciente. Ou regular a pressão, diabetes. Agora, essas outras doenças específicas, tem algumas, por exemplo, que a gente faz uma espécie de uma fisioterapia para realinhar o labirinto e o problema está resolvido, pelo menos em 96% dos casos. Uma doença de Meniere, você tem que fazer o diagnóstico e tratar o quanto antes. Porque se você não tratar, com o passar dos anos, ela vai minando a audição do paciente. Ele pode perder de uma maneira muito significativa. Então, a primeira coisa é você determinar o que está acontecendo para o paciente. Depois você buscar o tratamento adequado, não da consequência, mas sim da causa. E pode ser facilmente confundida com outro tipo de doença, digamos assim? É uma das doenças mais confusas que tem para o paciente e muitas vezes para o médico. Porque grande parte desses problemas labirínticos você consegue fazer o diagnóstico dentro do consultório. Só que para isso você precisa de algumas manobras muito específicas, né? Que até você joga os pacientes de uma maneira para você provocar aquele labirinto. Então, com o movimento ocular você consegue estabelecer onde está o problema. Então, por serem exames um pouquinho mais específicos do otorrino e por serem doenças, às vezes, o paciente tem uma polifarmácia em casa, então ele é diabético, ele é hipertenso, então ele usa muita coisa, às vezes é meio difícil determinar o que está causando. Será que é a pressão que não está regulada? Será que é o diabetes? Será que ele está nervoso, não está dormindo? Ou é o labirinto? Então você precisa primeiro fazer o diagnóstico, o que não é tão complicado assim. Mas às vezes precisa de 1, 2, 3 consultas até você ter o diagnóstico definitivo. Essas foram as dicas do Dr. Francisco Polanski para este inverno. Acompanhe os próximos programas e fique por dentro de tudo que acontece no Viver Mais.